Ao vivo, estamos ao vivo mais uma vez para mais uma live e dessa vez nós vamos receber conosco a Daça Rodrigues, que vai estar dividindo a tela comigo dentro de uma temática muito importante, muito interessante para todos nós. Estaremos falando sobre Libras, a a língua brasileira de sinais. E nós vamos estar falando sobre essa temática. Eu vou esperar a Daça já entrou. E o Thales veio de brinde. Deixa eu enviar um convite para você. Vamos aguardar a Daça aqui. Lembrando que essa live eu gravo ela e depois eu disponibilizo no meu canal do YouTube. Boa noite, a Daça Rodrigues. Boa noite, meu amigo. Você está com cara de jornalista? Que isso? Tudo para live. Tá igual não agora, né? Mas as jornalistas do JN, né? Tá com cara. Tá lembrado quando a gente fez um jornal lá na igreja? Uma enquetezinha, né? Uma esquetezinha, né? Um jornaleco, na verdade. Está chegando o Silas Miller. Você conhece o Silas Miller? É o meu cantor preferido, né? Ele é da dupla Silas e Thiago. Eles vão fazer uma live amanhã lá em Ponte Nova, na TV Educar. Silas, dá um alô pra gente aqui, rapaz. Estão fazendo merchandise aqui. Depois você manda a grana. Daça, nós vamos esperar um pessoal chegar aqui, né? Está chegando aí o Jonas, a Margarete. Daça, eu cometi uma gafe. Eu comecei a live dizendo que a nossa temática seria sobre a linguagem de sinais. Aí depois eu me retratei. Mas é um assunto para daqui a pouco. Para daqui a pouco. Eu não sou, ou melhor, eu não sei. Eu sou cru de tudo. Né? E eu acredito que seja importante essa temática porque boa parte dos brasileiros, na verdade, é um campo desconhecido, né, de todos nós. Agora nós estamos percebendo uma ascensão maior, né, da língua de sinais, devido à esposa do presidente da República também trabalhar nessa área. E agora nós estamos vendo, né, um intérprete direto, né, não é mais aquela janelinha, né, nos pronunciamentos do presidente, né, não é mais aquela janelinha no cantinho da tela, agora, né, nós temos ali alguém interpretando, e isso é muito importante, né? Então nós vamos aguardar o pessoal entrar aqui, mas Daça, e aí, como é que estão as coisas? Vocês estão em Juiz de Fora? Por aqui tá tudo bem. A gente está em Juiz de Fora, né? Foi uma mudança recente, mais uma mudança em que eu passei com meu esposo, né? O Thales. Então, acho que deve completar 2 meses que nós estamos na cidade e foi justamente nesse período que iniciou a quarentena, né? Então, a gente chegou para cá e já ficou em casa, né? Já vivenciando todo esse momento, né? De pandemia e permanecemos assim, cumprindo o isolamento social, né? Esse distanciamento. E esperando aí que as coisas melhorem para todos nós. Ok. Eu estava conversando agora com uma membro da nossa igreja, que ela me ligou, me enviando até uma boa notícia. Ela está com o esposo dela, aí em Juiz de Fora, fazendo uma cirurgia, né, oftalmológica. Ele teve um princípio, né, ou poderia ter um glaucoma se não tratasse. E aí a cirurgia foi bem sucedida, nós estávamos pedindo a Deus para que tudo desse certo e graças a Deus, né, foi bem sucedido. Nós estamos aí com o número de 11 pessoas, né, nós começamos no horário certo
e as pessoas já estão chegando. É, há muitas pessoas conhecidas, né, na, na nossa live, sobretudo do seu Instagram, né, Adassa? Tô vendo alguns amigos, Alguém da alguns área? alunos. Sim, Estou tem vendo uma meus pessoa alunos aí. aqui, alunos, Alunos de mas alguém pós-graduação. da área, além de alunos, alguém que também. Aliás, os seus alunos já interpretam, não é isso? Sim, sim. Esses alunos que eu estou mencionando, eles são da pós-graduação, né? Então, a Ah, maioria são sim. professores ou são intérpretes da Ok. área. Então, pessoal, sejam bem-vindos, né, a esse bate-papo. Tem uma pessoa conhecida aqui na nossa live, a pastora Fátima Rodrigues, você conhece? É, conhecida como minha mãe. Um abraço, pastor. Quanto tempo, né? Saudade de vocês. Nessa pandemia nós estamos aí engaiolados, todos presos, né? Eu estava para fazer uma visita aí em Ponte Nova, à minha família. Infelizmente, a pandemia não nos possibilitou, mas, né, nós estamos esperançosos que isso tudo vai passar, né, com fé em Deus. Nós cremos que em tempo recorde nós teremos aí uma vacina, né, para que nós possamos ser imunizados e, de uma forma ou de outra, nós voltarmos aí, né? Então, há muitas pessoas aqui. Adá, você deu uma congelada, será que foi só para mim? Não sei, me digam aí. Deu uma congelada, será que foi só para mim? Eu não sei. Então, vamos começar? Aproveitar que nós já estamos aí no número de 11 pessoas. Tudo bem. Adassa, vamos começar do começo, né? Como eu te disse, é um campo novo para mim, então certamente eu vou ser somente aquela escada, né? E você vai, né, nos conduzir aí em todo esse tema, porque você é doutorando em linguística. Eu, eu não sou ninguém nessa área, para te ser sincero, mas, enfim, né? Nós vamos que vamos e nós vamos aprender juntos aqui. Você poderia, a princípio, definir para a gente o que seria Libras? Sim. Libras, na sua definição mais direta, é uma língua. Mas é uma língua Ok. de uso de comunidades surdas no Brasil, sobretudo aquelas pessoas que convivem nos centros urbanos, né, que residem nos centros urbanos e fazem uso de uma língua que não é oral, não é expressa na modalidade falada, mas ela é de uma modalidade que a gente chama visual espacial, né? Ela é produzida pelas mãos e percebida pelos olhos. Então, Libras é uma língua natural e tem o seu uso muito expressivo por pessoas, né, aqui no nosso país, inclusive. Então, a língua de sinais, ela se dá, então, dentro dessa definição que você trouxe, basicamente na ideia do campo visual, né? Mas esse campo visual abrange não somente gestos nas mãos, mas todo o gestual corporal, seria isso? Seria isso sim, né? Então, por ser uma língua que ela não se dá na sua modalidade falada, né? Não, a gente não faz uso da boca, os articuladores, então, que a gente utiliza para expressar essa língua são principalmente as mãos, as duas mãos, mas também nós fazemos uso de expressões do rosto, né? Toda a face, ela está envolvida nessa comunicação, e também o corpo. Então, nós temos movimento de corpo, além de expressões de face e do uso das mãos. Tudo isso de forma simultânea na comunicação. Ok, entendi. Adassa, nós estamos vivendo, como eu disse, um momento novo no Brasil com relação a toda essa questão.
né? Eu queria só te perguntar se você está me ouvindo bem, porque há momentos que, para mim aqui, você está travando, mas para você eu estou travando? Não, né? Eu ouço perfeitamente. Ah, ok. Eu não sei se é um problema na minha conexão, a minha conexão até que está boa, mas eu não sei o porquê. Mas voltando ao assunto, nós estamos então vivendo um momento novo em toda essa questão, né? É, de agora ter maior visibilidade com relação à língua brasileira de sinais, né? Sobretudo por aquilo que nós já falamos, né? Devido ao governo estar também, de certa forma, incentivando isso, né? E pelo fato da esposa do presidente também, né, trabalhar nessa área, então nós estamos tendo maior visibilidade. Com isso, com tudo isso, vou sair aqui um pouquinho da pauta, mas vamos encaixar, né? E eu tenho certeza que você vai entender o que eu estou querendo argumentar. Com tudo isso, nós estamos percebendo que, pela falta de conhecimento, pela ignorância, ignorância no sentido próprio da palavra, né, de não ter conhecimento, há uma aparência de deboche por parte da sociedade em fazer piadas ou rir, né, do intérprete, dos trejeitos da face, dos trejeitos usados, né, para a interpretação nas mãos. Poderíamos comparar esse deboche ou essa questão à ideia de uma pessoa que teria um problema na fala, uma disfunção na fala, digamos assim, né? Tem uma fala fina ou uma fala muito grossa e alguém rindo daquela situação física. Não seria assim a mesma situação, né? Porque nós estamos falando de uma fala de alguém que tem problema e ali na situação da Libras a pessoa está tendo que fazer os trejeitos. Mas eu estou falando com relação a toda essa questão de deboche. Poderíamos trazer essa comparação? Como que você enxerga isso? Não é possível a gente fazer assim uma comparação tão direta como você colocou. Porque, como eu estava dizendo para vocês, o uso da face, movimentos de corpo, isso constitui a própria língua. É o modo correto de se dizer Ok. nessa modalidade de língua. Então, quando eu faço alguma expressão de rosto, né, principalmente agora que os intérpretes estão tendo essa visibilidade na televisão, né, e isso fica mais evidente agora para a população como um todo, aquilo não é que ele está exagerando, aquilo faz parte da própria constituição da língua, inclusive reflete aspectos gramaticais da própria língua. Então, quando o intérprete, né, um sinalizante, ele está sendo muito expressivo, aquela marcação, aquela expressão que ele está fazendo com o rosto ou com o corpo, está incidindo sobre a própria língua, assim, mostrando algum efeito, próximo à nossa entonação de voz. Então, por exemplo, Ok. quando eu estou querendo ser mais taxativa, né, ou estou brava, a gente tende a ter uma entonação mais forte, a falar mais alto. Na língua de sinais, o que equivale a isso é justamente essas expressões de face, de expansão, né, do uso das mãos. Então, quando em língua de sinais a gente está sendo mais incisivo ou está dizendo algo no imperativo, a tendência é que a pessoa expanda o seu corpo, as suas mãos, use mais do espaço. Então, a equivalência é nesse sentido, não de um defeito na fala, como você colocou Ok. aí. Não. Isso é Mas, natural da própria língua. ok, mas eu estou dizendo assim, não propriamente a comparação da fala com a interpretação. Eu digo com relação à repercussão exterior, o que as pessoas pensam, seria o deboche. Como que você enxerga isso? Por que nós não devemos debochar de um intérprete de línguas? A repercussão é muito negativa nesse sentido, porque pela falta de conhecimento, né, seria a única justificativa para entender o porquê que se expõe dessa forma, né, a língua de sinais.
mas é uma forma de preconceito, né? É um desconhecimento associado a um preconceito a uma minoria linguística. Por que as pessoas acham engraçado? Porque elas não conhecem, não reconhecem que no nosso país nós temos uma comunidade de fala muito representativa que faz uso de uma língua que não é oral. Então, qualquer colocação que é feita nesse sentido pejorativo é uma forma de preconceito, sim, e não tem sido visto com bons olhos, principalmente pelas pessoas que têm a Libras como a sua língua de instrução, a sua língua de conforto, né, que prefere fazer uso da língua de sinais em detrimento de uma língua oral, né, principalmente as pessoas que são surdas. Então, eu ri e expor isso como tem sido feito, né, ultimamente, é uma forma de preconceito. E essa questão, ela tem se tornado até memes, né? Nós temos percebido alguns memes com relação a isso, né? Mas, como eu digo, talvez não seja oriundo de uma malícia no coração, talvez seja, por uma questão de ignorância. Eu não estou justificando, é errado da mesma forma, né? Mas é tudo muito novo, né? E o propósito dessa live é isso, inclusive nós relevarmos essa ideia e trazer uma orientação sobre esse tema também, que é importante, né? É um mundo desconhecido para muitos, né? Essa é a realidade. É uma forma de preconceito linguístico, né? E a gente tem isso até entre a própria língua falada, né? Então, eu estive morando um tempo em São Paulo, né? 3 anos recentemente estava em São Paulo. O meu modo de dizer lá em São Paulo, né? O meu mineirês, por muitas vezes eu me senti diminuída pela minha forma de se expressar né, na capital paulista, né? Por ser um mineiro, um mineiro, né? Então associa-se àquela pessoa que veio da roça, né? E a gente vê isso na própria língua falada, né? No nosso português, que tem um certo preconceito linguístico dentre essas variáveis possíveis de se expressar a mesma língua, né? E na língua de sinais talvez isso aconteça em maior proporção pela falta de conhecimento e de reconhecimento que é, a princípio, uma língua, né? Muitos ainda nem têm isso como claro, né? Como a certeza de que é uma língua possível de se expressar qualquer coisa a partir dela. Então, talvez a proporção desse preconceito é maior pela falta de conhecimento da própria língua, né? Ok. Adassa, nós vamos completar 18 anos de amizade. A nossa amizade já está tornando maior de idade. Então eu conheço bastante, né, da sua vida devido à nossa amizade, a amizade que eu tenho com o Thales, né? O Thales é o esposo da Adassa, para quem está nos assistindo. Agora, a mamãe Adassa, né? Nós temos um Tito entre nós, que é uma maravilha, uma bênção. Eu estava até agora há pouco vendo as fotos do Thales no Instagram com o Tito. O Tito é lindo, o Thales continua feio. É bom salientar isso. Brincadeiras à parte. Adassa, então eu, propriamente dito, eu sei como que você se interessou, qual foi o princípio da sua história com a língua brasileira de sinais, mas você poderia contar para a gente um pouquinho sobre isso, né? Qual a sua experiência, a sua experimentação e por que você se interessou por isso? E que depois veio a ser, né, algo que talvez a princípio você não pensaria dessa forma, você estava ali, né, uma necessidade que havia, na realidade você vai nos trazer essa ideia, mas que acabou se tornando algo para a sua vida, né? Conta para nós. Exatamente. A língua de sinais entrou na minha vida de forma muito inesperada, né? E muito cedo, né? Eu era muito jovem, né? Foi ainda na minha infância, quando eu tive o primeiro contato com pessoas surdas, quando eu comecei a perceber que havia uma outra forma de se comunicar que não a forma falada, né?
Então, eu nasci no interior, né, no interior de Minas, em Ponte Nova. E naquela época, né, típico de uma cidade de interior, a gente não tinha muito acesso ao que estava acontecendo fora, né? Então, por volta dos meus 12 anos de idade, no contexto religioso, né, na qual ali eu fui criada, eu tive contato com duas pessoas, comecei uma amizade com duas pessoas que vieram, curiosamente, de Juiz de Fora, né, curiosamente daqui de Juiz de Fora, onde estou residindo hoje, e elas Verdade. estavam começando a ter contato com a língua de sinais, né? Era a Karen e a Camila, né? Nossas amigas. E elas haviam se mudado recentemente ali para aquela cidade do interior. E no contato que eu tinha com elas ali, naquele ambiente religioso, elas começaram de forma muito lúdica, como se fosse uma brincadeira, me ensinar alguns sinais, né? Que elas ainda também estavam em um processo de aprendizado, né, da língua de sinais naquela época. E eu achei aquilo fantástico. Aos 12 anos de idade, para mim aquilo era como falar a língua do P, né, falar em código, né? Eu estava achando muito massa aprender aquilo, numa idade que tudo era muito curioso, né, despertava muita curiosidade. Então, elas foram as minhas primeiras referências, assim, e o meu primeiro contato com a língua de sinais, né, naquela época. Isso já se faz aí, como você disse, uns 18 anos, pelo menos. Uns 18 anos. Naquele momento, então, eu fiquei muito interessada, tinha 12 anos, tinha tempo para me dedicar àquilo, então eu ficava horas estudando e tentando memorizar aqueles sinais que elas me ensinavam. Então, a cada novo encontro que eu tinha com elas, mais eu queria saber, e ficava naquela busca, naquela ânsia em aprender, e tinha minhas anotações, né? Eu tinha um caderninho de anotações de sinais novos que eu estava aprendendo, e foi se dando assim o meu aprendizado, né? Sempre naquele contexto religioso. Chegou uma hora que aquilo foi despertando tanto interesse para mim, que eu percebi que eu ainda não conhecia nenhuma pessoa que era surda, nenhuma pessoa ainda no meu núcleo ali de convívio que era surda, né? Eu não tinha amigos surdos ainda e com quem eu pudesse praticar aquela língua que eu estava aprendendo. Então eu comecei a buscar na minha cidade naquela época pessoas surdas que até então era como se eu não tivesse visto nenhum surdo na vida, né? Olha como que isso é curioso, né? Quando a gente ainda não conhece algo, é como se aquilo não existisse para nós. Então eu comecei a procurar pessoas surdas. Então a minha forma de encontrar essas pessoas foi tentando ter informações de se em alguma escola havia matriculado alguma criança surda. Eu cheguei aí na prefeitura da minha cidade, né? Interior a gente tem esses acessos mais fáceis, né? Eu cheguei aí na prefeitura perguntando como que eu poderia encontrar pessoas surdas, né? E eu lembro que naquela época eu recebi uma lista, né, com nomes e endereços de pessoas que tinham declarado alguma deficiência auditiva enquanto cidadãos ali continovenses, e eu comecei a ir nesses endereços e comecei de fato a encontrar essas pessoas, né? Muitos eram senhorzinhos já jovens que estavam perdendo, nem tão jovens assim, né? Que estavam perdendo a audição e não tinham nada a ver com a língua de sinais, mas eu encontrei muitas crianças que hoje já são adultos, mas naquela época viviam num contexto familiar, estavam restritos ali, né, naquele convívio com a família, não tinham acesso a outras instâncias da vida social, então talvez por isso que a gente não os encontrava, porque muitos não estavam na escola, eles não iam à igreja. Por quê? Né? Como teriam acesso a esses espaços? Né? Eles estavam privados de viver, inclusive, nesses espaços por falta de acesso linguístico, por não conseguir se fazer entendido nem se comunicar com ninguém nesses contextos. E comecei, a partir dali, fazer amizades reais com aquelas pessoas surdas.
que se tornaram meus amigos e cada vez mais eles foram me ensinando e eu fui mergulhando aí no aprendizado da língua de sinais e chegou uma hora que eu comecei uma busca mais consciente desse aprendizado. Não era mais daquela forma de brincadeira, né? Eu Ok. comecei a buscar de forma mais consciente com o objetivo. Qual era o meu objetivo primeiro? Era ter a oportunidade que aquelas pessoas viessem para o ambiente que eu estava, né? Para a igreja. Eu queria que eles compartilhassem ali de tudo que a gente vivia e eu queria que eles tivessem também acesso àquele ambiente. Então, na minha adolescência, todo o meu empreendimento foi para isso, para que eu pudesse dar oportunidade que aquelas pessoas surdas tivessem acesso à igreja, porque nem isso eles tinham em nenhum outro espaço na cidade, né? Naquele interior. Então, eu comecei a dar alguns pequenos passos, né? Me aventurei a propiciar esse acesso a eles, ainda com conhecimento muito pequeno da língua de sinais, mas como eles não tinham acesso nenhum, aquilo para eles foi como uma abertura de portas assim tão grandes, que para mim era algo tão pequeno, mas eles se sentiram muito motivados a participar e começaram a frequentar ali aquele espaço e eu acabei me tornando uma referência para eles ali naquela cidade do interior. Então, quando a família tinha necessidade de levar o filho, né, surdo, para uma consulta médica, eles me chamavam. Quando eles precisavam de uma reunião na escola, eles me chamavam e assim, cada vez mais eu começava a me integrar nessa comunidade de fato, a me sentir parte dela e, sobretudo, a aprender cada vez mais a língua, né? A desenvolver a língua de sinais. Muito bom, Hadas, muito bom. E é interessante como que a sua vivência, né, nessa atmosfera, vamos dizer assim, né, dentro desse ambiente, e como você foi sendo conduzida, eu acredito até dentro de um propósito de Deus para a sua vida, né? É como que as coisas foram acontecendo, né? Eu acho isso muito interessante porque algo que começou de uma forma despretensiosa se tornou algo relevante, né, para a sua vida e para a vida dessas pessoas que nós poderíamos apontar a palavra, você usou muito a palavra acessível, né? Ou seja, essas pessoas tiveram agora acesso, acessibilidade, né, a todo um mundo que para elas também era desconhecido devido à falta da comunicação. Né? Sem comunicação nós não somos ninguém. Então, por isso a relevância e a importância dessa língua. Né? E por que nós não devemos, então, falar linguagem, e sim língua de sinais? Qual seria aí a diferença? A diferença, assim, de modo muito simplista, é que a linguagem é a nossa capacidade humana de expressão, né? Então, a gente pode comunicar por meio da língua, mas a gente pode comunicar por meio da música, né? A gente tem a linguagem musical, a gente tem a linguagem corporal, então há um conjunto aí de possibilidades de expressão humana. Quando a gente diz respeito a uma língua, a língua ela é uma marca cultural, né? Um instrumento identitário cultural, altamente convencionado, estruturado, né? Então, a Libras, ela é uma língua justamente porque ela não apenas possibilita uma mera comunicação, não, ela é um sistema regido por regras, né, regras gramaticais, ela é estruturada em todos os níveis de análise linguística, né, fonético, morfológico, sintático, semântico, pragmático, tudo aquilo que a gente estuda do português, a gente encontra similaridade na língua de sinais. Então, ela não é só um código, né? Ela é muito mais que isso. Ela é o meio de comunicação e expressão de uma comunidade no Brasil e é totalmente estruturado com
convencionado, então não são sinais aleatórios, não, ela é regida por uma estrutura gramatical, então não é mera mímica, não, ela é a língua, é o meio pelo qual alguém se entende e se faz entendido. Poderíamos dizer, então, de forma objetiva, é um idioma. É uma língua natural como qualquer outra. Sim. Deixa eu tirar uma curiosidade aqui. Dentro das nossas línguas faladas, eu estou dizendo por expressão vocal, nós temos as gírias, né, ou os sotaques. Existe na língua brasileira de sinais essa regionalidade também, a questão da gíria, ou não sei se sotaque seria a palavra correta, mas existe Sotaque, isso? perfeitamente, perfeitamente. Então, como é uma língua, ela vai se expressar conforme ocorre também nas línguas orais. Então, esses fenômenos de gírias, metáforas, é totalmente presente também na Libras. Então, a gente tem Que legal. regionalismo. Eu aprendi a língua de sinais, na minha maior parte, no estado de Minas Gerais. Quando eu me mudei para São Paulo, eu percebi uma certa diferença justamente por esses regionalismos. É como se eu soubesse falar uai, e em São Paulo eles falam pô, Oita. bicho. Então tem essas variações, Entendi. claro, não é uma variação em Mano, toda a estrutura, é a mesma língua, mas ela tem as suas expressões regionais, o seu modo de dizer, muito típico da localidade em que ela se manifesta. ok, muito legal isso, muito interessante. Eu não sabia dessa. Eu estudei, para estar com você, eu estudei algumas questões, né, não a fundo, né, para a gente ter essa troca de ideia aqui. Seria impossível se eu não estudasse um mínimo para que, né, pudéssemos trazer algumas questões, né, levantar algumas questões para que você pudesse nos responder, mas eu não sabia dessa. Aliás, isso nem estava na pauta, né? Nem O que é estava na. curioso, Fábio, é que a Libras não é a única língua de sinais do nosso país. Ela é a língua de sinais brasileira mais utilizada nos centros urbanos, né? Fruto de comunidades que convivem nos centros urbanos do nosso país. Quanto mais a gente vai se afastando desse centro urbano, mais variações a gente encontra, mas inclusive na própria estrutura da língua como todo, a ponto de ser convencionado uma outra língua. Então a gente tem língua sinalizada hoje no Brasil, tipicamente oriunda de comunidades indígenas, né? Então a gente tem a língua de sinais Kaapô, que é uma língua de sinais brasileira, mais utilizada entre uma tribo indígena específica. Então a Libras, que foi reconhecida como tal e que ganhou mais difusão, né, no nosso país, não é nem a única língua de sinais falada, né, utilizada pela comunidade surda brasileira. Entendi. É interessante isso. É realmente um mundo a se descobrir, né? E algumas coisas estão se descortinando agora para nós, mas é muito interessante essa ideia. Adassa, eu queria entrar num ponto aqui. Eu vi um vídeo, não, na verdade, eu li um comentário quando eu estava estudando sobre para estar com você aqui hoje. Alguém reclamando de uma possível professora, eu não sei exato. Eu li apenas o comentário e aquilo me chamou a atenção. Que quando a aluna ela disse na sala de aula linguagem de sinais, ela foi, digamos assim, vamos usar uma palavra mais objetiva, né? Maltratada, ou tratada de forma áspera pela sua então professora, e eu não sei dizer da onde, como ocorreu, se de fato era professora. Você percebe que, por vezes, quem de fato entende e está, né, neste ramo
falta paciência em ensinar? Ou, digamos assim, poderíamos usar aquele ditado, né? O cachorro picado de cobra, ele tem medo até de linguiça, né? Não tem esse ditado que o cachorro, quando ele foi picado de cobra, ele, para se precaver de uma situação, nem perto de linguiça, você jogar um pedaço de linguiça para ele, ele não vai comer, ele vai ficar com medo. Você percebe isso? Não diria uma falta de paciência, não. Pelo contrário, há ainda muita disposição entre as pessoas que são militantes, inclusive pela causa, né, da língua de sinais. E os próprios surdos, né, eles estão muito dispostos a cada vez tornar conhecida a sua língua, então não há uma falta de paciência, pelo contrário, há um grande interesse que cada vez mais as pessoas tomem conhecimento, e não só tomem conhecimento ou admirem a língua de sinais, como é o que a gente vive hoje, né? Hoje a gente percebe que as pessoas acham lindo, acham maravilhoso, mas esse sentimento não é o que vai de fato mudar a realidade dessa comunidade de fala no nosso país. Então, nós que atuamos na área e sobretudo a comunidade surda, tem o maior interesse de ensinar, de promover acesso, né, a essa língua. O que acontece às vezes é que o movimento político, né, de militância em favor do reconhecimento do direito linguístico dessas pessoas, e isso faz com que eles, né, essa comunidade se sinta impaciente no sentido de não terem o seu direito garantido, né, mesmo com um reconhecimento já há muitos anos dessa língua no nosso país, né. Então, desde 2002 que a gente tem, por legislação, um reconhecimento da Libras como um meio de comunicação e expressão de comunidades surdas no Brasil. E esse tempo todo há questões legais de direito, de acesso que eles têm e que ainda não foi devidamente estabelecido. Então, a impaciência está muito mais na cobrança, né, na militância para que seus direitos sejam efetivados, do que para a promoção, para o ensino, para a disseminação da língua de sinais. Porque é natural também, né, dentro de um mundo de professores, né, nós pegarmos um exemplo negativo, porque exemplos negativos nós vamos ter em todo segmento da sociedade. Eu achei até perigoso esse comentário dessa menina, sendo ela uma aluna, porque é um comentário que pode gerar margem para um generalismo, né, para generalizar uma situação que não existe. Né? Isso é ruim para a própria comunidade, né, para o próprio espectro, né, dentro desse segmento. Eu li assim com maus olhos este comentário, mas eu quis elevar a situação para que uma pessoa que tem autoridade na área, que é o seu caso, pudesse trazer também essa elucidação para a gente, para que nós possamos desmistificar isso e perceber que a coisa não é assim, né? Então, né, precisamos ponderar toda essa questão, e todo generalismo, ele vem, de certa forma, de uma ignorância, né? Não dá para generalizar tudo. Vamos fazer o seguinte, vamos dar um alô aqui para o pessoal. A sua mãe está comentando aqui, Ponte Nova está precisando, né, de intérpretes, né? O Silas colocou um molinho aí, né? O meu amigo Ediomar, lá de Raposo, entrou agora, e tem algumas pessoas te elogiando aqui, Adassa. Tem algumas pessoas também te chamando de professora, né? É tão estranho eu te enxergar como uma professora, apesar de você ser uma professora extremamente competente, mas devido à nossa amizade, poxa, eu te conheci com 12 anos, né? 12 anos. Nós estamos ficando velhos, é uma realidade. Você. Nós estamos ficando velhos. E... Nós não. Não, nós não, tá bom. Eu tô com 36, mas eu tô bem no vídeo, eu estou me vendo aqui. Eu estou 36, mas estou aí, né? Estou vivendo bem, né? Apesar da ansiedade e do turbilhão que está à minha cabeça nesses dias. Adassa, você
poderia nos dizer, com relação à questão de preconceito, você tocou no início, né, do nosso bate-papo aqui, você percebe preconceito com relação aos surdos? Por que nós não podemos dizer surdo? Essa não está na pauta, mas eu me lembrei de uma conversa antiga nossa. Por que nós não devemos dizer surdo e mudo? Né? E há preconceito. E uma outra questão que você poderia levantar, então são duas questões. A questão do preconceito, aliás, três, né? Por que não dizer surdo e mudo? A questão do preconceito, se há ou se nós estamos crescendo como sociedade e isso tem sido diminuído. E a terceira, com relação à acessibilidade. Né? São três questões aí. Copiou as três? Por que não surdo e mudo? A segunda, preconceito, e a terceira, acessibilidade. Argumenta para a gente aí sobre essa questão. É uma questão até muito curiosa, assim, porque se a gente parar para analisar o que a gente está dizendo quando faz referência a surdo-mudo, a gente não está olhando realmente para essa pessoa, né? Então, a pessoa com surdez, né, com algum grau de deficiência auditiva, seja leve, moderada, severa, não necessariamente ela tem um comprometimento da fala. Então, é muito comum, vocês, né, que conhecem, já viram, né, as pessoas surdas se expressarem, eles têm voz. Né? Eles não são acometidos da mudez, né? Esse aparato vocal permanece inato, né? Sem nenhum comprometimento, porque a questão da perda auditiva ela não interfere diretamente na questão vocal. Pode, em algum caso específico, a pessoa ser acometida de surdez, de alguma perda auditiva e também de algum comprometimento vocal, mas isso não são coisas que estão ligadas diretamente, né? Então, a pessoa, ela é surda, né? Ela pode ter alguma perda auditiva e inclusive, Fábio, usar o termo surdo não é fazer referência apenas à perda auditiva. Hoje, a gente concebe a surdez como uma marca de identidade social. Então, eu sou surdo, né? A pessoa, né? Ela se reconhece enquanto surdo, não a partir da sua deficiência, mas a partir da sua experiência de mundo. É a pessoa que experiencia o mundo a partir da visualidade, né? Que reconhece esse mundo a partir dos olhos, né? Que se comunica de maneira distinta, que tem uma língua que a define, né, socialmente. Então, hoje o termo surdo, ele é muito mais do que apenas uma concepção clínica, patológica. Ele extrapola isso. Surdez é uma marca identitária. Então, essas pessoas, elas se dizem surdas com muito orgulho. É algo que as define enquanto indivíduos, enquanto sujeitos sociais. Então, não a partir da sua deficiência. Então, isso é muito curioso. Eles têm o orgulho de serem reconhecidos enquanto surdos do que apenas enquanto um deficiente auditivo. Porque a deficiência auditiva está olhando apenas para uma perda física. Mas essa perda física em nada lhes compromete se eles têm acesso a uma língua que condiz à sua condição física, né? A uma língua de sinais, de forma natural. Então a gente não diz que é surdo-mudo porque a mudez não está associada diretamente à surdez. São coisas distintas, né? Fisicamente distintas. Okay. Então é só surdo, só surdo. Ok, muito interessante isso. Eu me lembro até, né, eu acredito que nós temos um tempo aqui, eu lembro até de uma amizade que você tem, eu diria tem, lá em BH, de uma amiga que ela tinha a audição comprometida, eu não sei se totalmente, né? Mas ela conversava naturalmente, falava. Né? Isso é muito interessante. Comum.
É Legal. comum porque se a gente for olhar as pessoas surdas, adultas que a gente tem hoje de referência na nossa sociedade, lá atrás, quando elas começaram a desenvolver a linguagem, elas não tiveram diretamente acesso à língua de sinais, por razões Sim. históricas mesmo, por não se ter acesso, por ainda não ter sido reconhecida enquanto uma língua, né? Então, elas eram levadas a tratamentos de fono, né? A treino vocal, a aprender a falar por repetição e por memorização. E muitos, dependendo do grau de surdez que eram acometidos, conseguiam desenvolver de maneira mecânica a fala, né? Então, é muito comum a gente encontrar pessoas surdas adultas que são oralizadas e que também, né, em algum momento da sua vida, já na juventude, na vida adulta, tiveram acesso à língua de sinais e a grande maioria acaba optando pelo uso da língua de sinais por ser mais confortável, por se identificarem com aquela maneira de expressão linguística, né, e acabam se acomodando ao uso da língua de sinais e não veem necessidade de oralizarem mais, né? Entendi. Adas, nós temos aqui em torno de 15 minutos. E eu Eita. queria parar aqui um pouquinho nessa questão. Agora, eu não sabia que o Instagram nos limitava, eu comecei a fazer live e agora né, fico aqui limitado em 1 hora, porque quando a gente sai para abrir uma outra live, e aí o público se dispersa, né, não são todos que voltam, e isso não é bom. É bom nós estarmos aqui, nós estamos com um público legal, 14 pessoas nos ouvindo, né? Adassa, eu queria então parar um pouco nessa questão do preconceito. Você, como uma pessoa já experimentada nessa área há muito tempo, ainda há muito essa questão de preconceito, ou você percebe que, embora haja, tem diminuído? Eu falo com quem vê de fora, né? Eu não posso ocupar esse lugar de fala totalmente, né? Então, as Ok. pessoas surdas poderiam dizer com mais certeza sobre essa questão, mas como integrante dessa comunidade surda, por vivenciar questões que estão diretamente ligadas a eles, realmente ainda há um preconceito muito grande, por mais que a gente tenha avançado em questões legais, em visibilidade, mas no dia a dia essas pessoas ainda continuam vivendo à margem da sociedade. Então elas não têm os mesmos direitos, elas não têm os mesmos acessos que nós, pessoas ouvintes, temos, né? Então elas se veem como estrangeiros dentro do próprio país. Quem já teve a experiência de ir para fora tem aquela sensação de não estar na sua casa, né? Justamente por não ter acesso à língua ali nativa. Imagina uma comunidade, né, que vive em seu próprio país privado de acessos básicos por causa do não acesso à sua língua, né? Então a gente diz de questões muito básicas para nós e que eles não têm acesso. Então eles não têm acesso a um banco, eles não têm acesso ou autonomia para ir ao médico. Imagina situações que eles são expostos, né? Imagina uma pessoa surda que não se sente segura de ir a uma consulta médica sozinha, porque não sabe se vai ser entendida ou como vai ser o acolhimento daquela pessoa ali. Então, eu já vivenciei casos de estar acompanhando mulheres surdas em delegacia, porque sozinhas elas não conseguiriam mostrar a situação que estavam sendo acometidas, de violência. Então, o preconceito é nesse sentido, né? Se eu não permito que elas tenham os mesmos direitos, os mesmos acessos, eu estou dizendo que essas pessoas são diferentes, que elas não podem ter a garantia dos seus direitos como as demais. Então, isso é uma forma de preconceito, né? Então, ainda há e muito. Seria a questão da acessibilidade, né? Mas assim,
como eu disse, é algo que está sendo relevado agora, está vindo à tona. Nós estamos numa progressão, eu acredito, com relação a toda essa questão. Falar de Libras, apesar de já se ter o conhecimento da língua brasileira de sinais há muito tempo, nós estamos, né, aprendendo ainda, enquanto sociedade, enquanto comunidade. Por exemplo, eu sou o pastor de uma comunidade de fé, eu sou o pastor de uma igreja batista. Eu não tenho acesso a ninguém que me possibilite, por exemplo, trazer uma interpretação nos momentos de culto, nos momentos de live, nos momentos de vídeos, né? Nas pregações agora, nessa pandemia, nós estamos fazendo lives, nós estamos gravando. Então, é realmente um crescimento, né? E um aprendizado que todos nós estamos tendo. Talvez não seria nem falta de vontade, é falta de material humano mesmo, ou nós mesmos, que já temos essa consciência do valor que se tem, né, tanto do ser humano quanto dessa comunicação para esses seres humanos que são valiosos, importantes para todos nós e nós não fazemos distinção nenhuma, né, poderíamos dizer assim, são gente como a gente, poderíamos dizer assim, né? Mesmo nós que temos essa consciência, nós temos dificuldade, né? Você há de convir comigo, você concorda com essa ideia, que nós estamos também com as nossas dificuldades? Eu acredito que num primeiro momento pode causar um certo estranhamento, né? Infelizmente, mas é a primeira sensação que é uma pessoa que não tem o domínio da língua de sinais, quando se depara com outra pessoa que faz uso dessa língua, naturalmente vai causar um certo estranhamento, mas não deveria passar disso, né? Então, para um primeiro momento, ok, mas isso não tira a necessidade que essas pessoas estejam cada vez Sim. mais incluídas na sociedade, né? Então, Sim, claro, mas não tem como comparar os avanços que a gente tem em relação a línguas orais com o tempo e o percurso histórico da língua de sinais no país, mas de toda forma ainda é urgente que a gente caminhem com passos mais largos, né, para que essas pessoas sejam incluídas de fato, né, e tenham autonomia aí na sua vida. sim, Adassa, eu entendi a ideia da necessidade, mas quando eu digo a dificuldade, por exemplo, eu sou um líder de uma igreja. Onde eu arrumaria aqui na minha região uma intérprete? Entende a ideia? Né? A dificuldade que nós também encontramos, né? Porque é tudo muito novo. Não são todas as pessoas também que se interessam dentro dessa capacitação, né? Ou talvez enfim, é complexo. Nós teríamos que fazer uma outra live sobre toda essa questão, né? Porque eu sinto também que falta material humano, vamos dizer assim, de pessoas capacitadas como você, como outros professores que estão conosco aqui, como outros intérpretes, para que tenhamos, né, vamos dizer assim, nos nossos ambientes, toda essa tradução, toda essa interpretação. Entende De o que eu. fato, a gente precisa de uma disposição humana, né, para que acolha essa causa, vamos dizer assim, né? Então há contextos que deveriam ser mais sensíveis a essas questões, né? Você citou o contexto religioso, deveria ser um grupo de pessoas altamente sensibilizadas a promover o acesso a essas pessoas, não é? Diga a área da justiça, né, da segurança. Então, todas essas áreas que garantem os direitos básicos de uma pessoa deveriam ser sensíveis a essa causa, né? E a gente não está falando só de sensibilidade, a gente está falando de direitos, né? Então, claro, tudo depende de uma disposição enquanto indivíduo e
paralelo a isso, a gente precisa pressionar quem deve exercer essas garantias. Então, o Estado, né, deve ser pressionado nesse sentido. E nós, enquanto humanos, né, numa questão de alteridade, né, de olhar para o outro, de sensibilizar com essas pessoas que estão à margem. Então, a comunidade surda é uma minoria dentre tantas que nós temos representadas na nossa sociedade, infelizmente. A Ellen colocou aqui, né, eu acho que deveria ser desde a escola as crianças já terem contato com a língua de sinais para não ter esse estranhamento, né, e se tornar algo mais natural no cotidiano da sociedade. Seria um caminho, né, a começar na alfabetização, né? Eu acredito que seria um caminho possível, né, para Não até é que só um outras pessoas... caminho, é inclusive uma proposta, né? Então, a comunidade surda Sim. milita em favor da educação bilíngue, para que no nosso país a gente tenha a Libras como uma disciplina curricular desde os anos iniciais, e ouvintes, crianças ouvintes e crianças surdas aprendam a língua de sinais. Talvez seria muito mais efetivo do que o aprendizado do inglês, a princípio, no nosso país, não é? Sim, sim, com certeza. Seria para nós, né, um ganho, né? Apesar de pensarmos que a língua inglesa hoje é uma língua universal, mas se tratando de nação, a língua brasileira de sinais é uma língua brasileira, né? A gente sabe da importância do inglês, mas é uma língua brasileira que, com certeza, é essa ideia de darmos maior importância a isso. Adassa, eu estou muito feliz com essa live. Eu acredito que foi uma live assim enriquecedora para mim, para quem está nos ouvindo. Como eu disse no princípio, é um mundo muito novo para todos nós. Nós temos que ter paciência mesmo, paciência com os ignorantes, né? Eu deixei agora de ser menos ignorante com relação a todo este mundo novo, porque é realmente um mundo novo para todos nós, né? Mas estamos esperançosos que nós vamos crescer, né? Nós estamos terminando, pessoal. Eu queria que você, Adassa, como que é seu nome em Libras? Você poderia interpretar para a gente? Meu O sinal, nome né? completo. Então, curioso, na comunidade surda a gente não utiliza a soletração para nomes Sim, assim das pessoas que convivem nesse meio, né? Então basta um sinal que é dado a essa pessoa como um batismo, né? Significa que aquela pessoa pertence àquela comunidade de fala, né? Então, quando os surdos, meus amigos, se referem a mim, eles não têm a necessidade de soletrar o meu nome, eles fazem o meu sinal, e esse entendi. é o meu sinal. Adassa. E são eles mesmos que te dão um nome. Sim, sim. Geralmente é aquele surdo mais próximo de você que te dá esse presente, né? Que te batiza na comunidade surda. Que legal. Gente, eu queria agradecer a todos, pastora Fátima, tia Dite, a Ellen, o Thales, o Emerson, chegou aqui, outros, Ramilo, muitos, Isaac, né, os amigos da Daça que estão conosco aqui, a Bárbara, o Rodrigo Cruz, todos vocês, né, muito obrigado pela participação de vocês. Obrigado, pastora Fátima, né? A pastora está dizendo que foi excelente, né? Eu queria dizer que essa live ela vai permanecer no meu IGTV aqui, no meu próprio Instagram, e também no meu YouTube. Eu vou estar disponibilizando provavelmente amanhã essa live no meu YouTube, Fábio Miller dos Reis. Esse é o meu URL no YouTube. É só você procurar lá. Adassa, vamos fazer o seguinte, estamos terminando. Você vai falar rapidamente alguma coisa e depois interpretar para a gente, para nós terminarmos. Eu posso falar concomitante, né? Eu quero pedir Concomitante desculpa aos isso. meus amigos surdos que entraram aqui na live. Infelizmente, essa live não está acessível. É um problema do que a gente discutiu aqui hoje. Então, me desculpe. E muito obrigado pelo convite, por poder participar dessa live com você. Foi um prazer. Amém. Adassa, muito obrigado. Dê um abraço na turma.
Eu estou doido para abraçar o Tito, conhecer o meu sobrinho, né? Estou mesmo, né? Ansioso. Eu tinha que estar aí em Juiz de Fora para resolver o problema da minha vista, né? Ou amenizar o problema, né? Ainda que não venha resolver. Mas estou doido para conhecer aí o meu sobrinho, e poder estar com vocês, né? Muito obrigado por sua amizade, a amizade do Thales, né? Gente, muito obrigado por tudo aí. O pessoal está pedindo outra live. Quem sabe a gente monta outra pauta para nós entrarmos mais nesse assunto, né? É muito bom, foi muito boa a live, tá, Darcy? Um abraço. Eu que agradeço. Um abraço, meu amigo. Abraço, gente. Deus abençoe e estamos aí sempre com a live nova. Deus abençoe.